Se já tiveram curiosidade em saber quem são os top 10 mais procurados pelo FBI e qual o motivo deles estarem nessa lista, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Esse vídeo de hoje, como vocês podem ver, é um pouco diferente. Eu vou contar várias histórias pra vocês aqui, mas recentemente eu tava vendo um vídeo no YouTube de um gringo que tava falando dessa lista dos top 10 mais procurados do FBI, e aí eu fui checar a lista atual e a dele já tava um pouco desatualizada, porque algumas das pessoas mudaram. Então, como eu já ia procurar pela minha curiosidade, eu falei, por que não falar sobre isso no canal também? Então hoje eu vou passar com vocês sobre esses top 10, e eu já deixo um alertazinho aqui de gatilho, porque tem alguns casos que são mais pesados, que são mais bárbaros assim. Então já fica o aviso para vocês. Também não vou falar em uma ordem específica qual deles é mais procurado, qual é menos, a gente vai falar de todos. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Antes de falar os 10 nomes, eu acho que é importante explicar como funciona essa lista dos top 10 mais procurados, como eles decidem quem vai entrar nesse ranking. Basicamente, a Divisão de Investigação Criminal do FBI recebe assistência de outros 56 escritórios do FBI pelo país que mandam sugestões. Os fugitivos que constam nessa lista apresentam uma ameaça iminente para a nação, o que significa que a pessoa pode causar grandes danos a outra pessoa ou até mesmo ao país, ameaçando a segurança nacional. Alejandro Rosales Castillo. O Alejandro foi incluído na lista dos mais procurados em 2017. Ele nasceu no Arizona e falava fluentemente tanto inglês quanto espanhol. Quando ele tinha 17 anos, ele namorava uma garota de 23 e os dois trabalhavam no mesmo restaurante na Carolina do Norte. Só que logo o relacionamento deles não deu mais certo, eles terminaram, mas continuaram trabalhando no mesmo lugar, e o Alejandro começou a namorar uma outra colega de trabalho. O nome dela era Amia Pfister. Só que na época em que o Alejandro namorava a Sandy, ela emprestou para ele uma quantia em dólares, cerca de $1.000 que ele precisava. E ela nunca tinha cobrado, de fato, esse valor, afinal eles eram um casal, namoravam, se ajudavam ali. Mas depois que eles terminaram, e depois que ela viu que ele já estava namorando uma outra garota, que inclusive ela conhecia, e tinha que conviver todos os dias, ela decidiu cobrar esse dinheiro. O Alejandro enrolou um pouco, ele dava várias desculpas, mas no dia 9 de agosto de 2016, eles combinaram de se encontrar para ele pagar. Ao invés disso, ele fez com que a Sandy sacasse mais dinheiro ainda do caixa eletrônico da conta dela e desse para ele. Depois, a Sandy desapareceu. No dia seguinte, por volta das 9 horas da noite, o Alejandro foi visto passando a fronteira do México junto com a atual namorada. Na mesma época em que isso aconteceu, o corpo da Sandy foi encontrado em uma área arborizada com um tiro na cabeça. No dia 15 de agosto, o carro, que era da Sandy e ele tinha roubado, foi abandonado em uma rodoviária em Phoenix, no Arizona, o mesmo estado em que ele nasceu. O Alejandro hoje continua foragido. A última residência dele foi numa cidade chamada Charlotte, na Carolina do Norte, que também foi bem próximo do local onde o corpo da Sandy foi encontrado. Hoje, os policiais acreditam que ele está no México e que ele está recebendo ajuda de fora para se manter escondido. Eles alertam que as pessoas que estão ajudando estão evitando a captura e, além disso, estão cometendo um crime. Muita coisa pode ter mudado na aparência dele durante esse período, então ele pode ter perdido peso, ganhado peso, tá de barba. Hoje, a recompensa por informações é de $250 mil. Donald Eugene Fields II. O Donald é procurado pelo tráfico sexual de pelo menos uma criança entre 2013 e 2017. Ele morava no Missouri e tinha uma garota que ficava sob os cuidados dele e que ele começou a oferecer para tráfico sexual. Essa vítima, que a gente não sabe o nome, conversou com policiais do FBI e ela contou tudo o que ela passou durante o tempo em que ela estava junto com ele. E o abuso sexual, físico e psicológico que ele fazia sobre ela começou quando ela tinha mais ou menos 11 anos de idade. O Donald tinha um parceiro, na verdade, o homem que ele oferecia a própria filha para tráfico sexual. O nome desse cara é Theodore John Sartori, conhecido como Ted, e na época em que ele foi indiciado, ele tinha 62 anos de idade. Então, o que acontecia? Além do Donald abusar da criança,
ele oferecia ela para esse outro cara em troca de carros, dinheiro, motos. O Sartori pagava todas essas coisas para o Donald em troca de acesso a essa vítima. A acusação dos dois foi de conscientemente recrutar, atrair, fornecer, patrocinar e solicitar um menor para se envolver em um ato sexual comercial. A acusação é de pelo menos uma vítima, porque a gente tem essa vítima confirmada, mas pode ser que eles estivessem fazendo isso com outras garotas também. O Sartori foi preso e ele se declarou inocente em dezembro de 2022. Outras acusações que o Donald enfrenta por conta do depoimento da vítima incluem estupro legal, sodomia, abuso sexual infantil e adulteração de testemunhas. De acordo com o depoimento de um dos policiais que conversou com a vítima, ele ficou extremamente chocado com como ela foi forte e em como ela conseguiu descrever tudo o que acontecia com ela para ajudar na investigação. O Donald tinha sido intimado para uma audiência no dia 3 de março de 2022, mas ele nunca apareceu, por isso que foi emitido um mandado de prisão. Mas até hoje a gente não sabe onde ele está. Ruja Ignatova. Essa é a única mulher no top 10 dos mais procurados do FBI e a história dela é muito doida. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, porque é um nome búlgaro, mas eu vou chamar ela de Ruja. Ela é mais conhecida por ser uma das fundadoras de um esquema chamado OneCoin, que de acordo com o Times foi um dos maiores golpes da história. Ela inclusive foi tema de uma série da BBC chamada The Missing Crypto Queen. Mas como que foi feito esse esquema? Mais ou menos ali em 2014, a Ruja criou uma nova criptomoeda chamada OneCoin. E aí eles fizeram todo um esquema de pirâmide oferecendo comissões para compradores da moeda que conseguissem vender ela para mais pessoas. Ela prometia que a OneCoin ia ser o novo Bitcoin. Então valia a pena você investir naquela época, porque logo ia estourar e você ia ficar milionário. E ela fez esse esquema na hora certa. A Ruja também é uma mulher muito inteligente. Ela se formou em Direito e também tem doutorado. Só para vocês terem noção, com esse esquema de pirâmide, ela tem uma fortuna de cerca de 4 bilhões de euros. Mas ela desapareceu em 2017, junto com o dinheiro das vítimas dela. Um dos motivos de ser tão difícil de rastreá-la é que ela conseguiu fugir com pelo menos 500 milhões de dólares. E a gente sabe um pouco mais desse esquema porque um dos sócios dela foi preso. O nome dele é Carl Sebastian Greenwood. Ele enfrenta até 60 anos de prisão e com certeza ele sentiu como seria ficar tanto tempo longe dos filhos, que ele tem 4. Durante o julgamento, ele disse: "A dor que causei aos outros, às vítimas, eu não posso retratar. Eu sinto muito. Destruí minha vida e causei danos irreparáveis a muitas outras pessoas." E aí ele admitiu ter promovido a OneCoin como uma concorrente do Bitcoin, sabendo que era uma moeda fraudulenta e cujo valor era definido de forma arbitrária pelos patrocinadores deles. E ele também assumiu que aquilo foi usado para atrair vítimas para um golpe de marketing multinível. Muitos acreditam que a Ruja está escondida em um iate de luxo no meio do mar Mediterrâneo. E ela foi bem esperta, porque ela acredita que se ela estiver bem longe da costa, nenhum país tem jurisdição para prendê-la e muito menos as autoridades não vão conseguir ir até lá. Ela também fez várias plásticas, como no nariz, na mandíbula, na bochecha e nos lábios para não ser reconhecida. Hoje ela é procurada pela Interpol em 194 países. E é claro que ela tem documentos falsos, passaportes falsos. Eu acho bizarro que ela vai viver pro resto da vida em um iate. Com certeza é um iate de luxo que deve ter tudo pra ela ali, e devem ter pessoas ajudando e oferecendo coisas ali pra ela o tempo todo. Mas eu acho que ela deve dar umas escapadinhas de vez em quando também, porque não tem como. Yulan Adonai Archaga Carias e Wilver Villegas Palomino. Eu vou juntar esses dois fugitivos em uma história só, porque os dois têm relação com o tráfico de drogas. O Wilver é conhecido como Carlos El Puerco. Ele é considerado um membro de alto escalão de uma guerrilha colombiana chamada Exército de Libertação Nacional. Em 2020, o governo americano anunciou que oferecia uma recompensa de 5 milhões de dólares pelas informações que levassem à captura dele. Então, até agora, a gente estava falando de 250 mil dólares. Escalou bastante. Ele foi indiciado por narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína e distribuição internacional de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos. Hoje ele tem 41 anos e a história dele me lembra bastante da Griselda, que a gente já falou aqui no canal. Ele está sendo acusado de fazer esse tráfico da Colômbia para os Estados Unidos por 20 anos.
Os laboratórios dele contribuem com cerca de 80% da cocaína que entra nos Estados Unidos. O Carlos é um fugitivo que está na Colômbia, mas ele também é procurado por lá por homicídio e rebelião. O FBI tenta a extradição dele assim que ele for encontrado na Colômbia para voltar para os Estados Unidos e ser julgado lá. E o governo colombiano deu um parecer favorável para essa extradição. Afinal, eles consideram que os crimes que ele vai ser julgado nos Estados Unidos não são crimes políticos. Já o Yulan é um fugitivo de Honduras. Ele é suspeito de ser líder da gangue MS-13. E aí ele é responsável por dirigir atividades criminosas dessa gangue, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro proveniente de drogas, assassinatos, sequestros e outros crimes violentos envolvendo metralhadoras. Ele também é responsável por importar grande quantidade de drogas para os Estados Unidos. Em fevereiro de 2020, com a ajuda de cerca de 20 homens armados, ele conseguiu escapar de um tribunal. Ele estava sob custódia e nessa audiência no tribunal, ele estava sendo acusado de 2 homicídios de promotores de Honduras. 4 policiais e um suposto combatente foram mortos durante essa fuga. E imagens de um vídeo de segurança mostram ele portando uma AK-47 enquanto fugia. E aí, no dia 21 de setembro de 2021, um ano depois, um tribunal de Nova York apresentou uma outra acusação contra ele de extorsão, tráfico de drogas e tráfico de armas. Então agora ele está sendo procurado para voltar para os Estados Unidos e responder por isso. Eu não vou aprofundar muito no caso desses dois, porque como envolve tráfico de drogas, vocês sabem que não tem muito mistério. É mais violência mesmo e eles matam todo mundo. Arnoldo Jiménez. O que era para ser um fim de semana feliz se transformou em tragédia para a família de uma mulher chamada Estrela Carreira em maio de 2012. Ela tinha acabado de se casar e tinha 2 filhos quando foi encontrada brutalmente assassinada dentro de uma banheira, ainda usando seu vestido de noiva. O marido dela, Arnoldo Jiménez, estava desaparecido e acabou sendo o principal suspeito de matá-la. No dia 11 de maio de 2012, a Estrela, com 26 anos, e o Arnoldo, de 30, se casaram em uma cerimônia na prefeitura. Mais tarde, os dois celebraram com uma festa para a família e amigos. Eles foram vistos pela última vez por volta das 4 horas da manhã, no dia 12 de maio. Eles estavam saindo de uma boate que foi a continuação da comemoração. A Estrela tinha um filho de 2 anos e uma filha de 9, que estavam com a família dela no dia do casamento para ela poder aproveitar a lua de mel com o marido. No dia seguinte, ela deveria buscar os 2 filhos que estavam com os avós, mas ela nunca apareceu, então a família denunciou o desaparecimento para a polícia. No dia 13, quando os policiais foram até a casa, bateram diversas vezes e ninguém respondeu, eles decidiram arrombar a porta e se depararam com aquela cena terrível no banheiro. Ela tinha sido esfaqueada 18 vezes. Na época, ninguém sabia onde o Arnoldo estava. De acordo com a família da Estrela, a relação dos dois era bem volátil. Uma amiga dela, inclusive, deu um depoimento dizendo que a última vez que as duas tinham conversado, a Estrela estava com dúvidas se deveria se casar com ele ou não. As autoridades também declararam que o Arnoldo tinha um histórico criminal e um passado bem violento. Pela forma que a cena se parecia, os policiais acreditam que o Arnoldo tenha esfaqueado a Estrela enquanto eles estavam no carro e depois ele arrastou ela para dentro da casa e colocou na banheira. Alguns dias depois, um dos parentes do Arnoldo recebeu uma ligação e parece que ele confessou que ele esfaqueou ela depois que eles tiveram uma briga. Ele também teria dito que estava indo para o México. O celular dele foi rastreado e ele usou em 2 estados diferentes que incluem o Tennessee e o Arkansas. Depois, ele foi até o Texas e acredita-se que ele parou no México e aí ele tá desaparecido por lá. Alexis Flores. Esse caso é muito triste. No ano 2000, a polícia chegou em um apartamento bem degradado que ficava no oeste da Filadélfia, depois que os vizinhos começaram a reclamar de um cheiro muito ruim vindo de lá. Quando eles arrombaram a porta do apartamento vazio, eles encontraram o corpo de uma garotinha chamada Iriana de Jesus, de 5 anos de idade. A Iriana estava brincando do lado de fora da casa dela com a irmã no dia 29 de junho de 2000. A mãe dela tinha ido jantar em um restaurante
restaurante chinês e quando ela chegou em casa, a filha dela tinha desaparecido. Uma criança da mesma idade da Ariana falou para a polícia que tinha visto ela momentos antes andando de mãos dadas com um homem. Esse homem era um faz-tudo da vizinhança que era conhecido como Carlos. Na verdade, o Carlos era o Alexis Flores, um imigrante de Honduras de 24 anos de idade. Ele estava morando em um apartamento ali perto, de favor. Uma pessoa ali da vizinhança ofereceu para ele ficar nesse local em troca de serviços que ele poderia fazer para as casas ali em volta. O apartamento era muito sujo, mal cuidado e o próprio Alexis era uma pessoa que não cuidava de si mesmo. Como ele estava sempre por ali na vizinhança, provavelmente a Ariana sentiu confiança de ir junto com ele. Não se sabe o que ele disse para ela acompanhar ele até o apartamento, mas ela foi espancada, abusada sexualmente e estrangulada. Quando a polícia a encontrou, ela estava enrolada em um saco de lixo, nua e com uma corda no pescoço. O Alexis fugiu para o Arizona, e aí ele foi preso por outras acusações não relacionadas com esse crime. Ele foi deportado para Honduras em 2005. Quando os detetives perceberam que ele era responsável pelo caso da Ariana, já era tarde demais. Uma amostra de DNA coletada no Arizona em 2007 foi enviada para análise e aí foi confirmado que ele era de fato o assassino. Então a gente sabe que ele é o responsável, mas o problema é que ele está em outro país, escondido, e algumas fontes dizem que ele está recebendo ajuda da família. Omar Alexander Cardenas. No dia 15 de agosto de 2019, um homem chamado Jabali Dumas estava saindo de uma barbearia de um bairro de Los Angeles. Só que ele foi surpreendido com um homem atirando 9 vezes nele, em uma distância de mais ou menos 9 metros. A vítima morreu no local e o homem que atirou foi visto fugindo de carro. Esse caso é muito estranho porque nunca ficou claro para a polícia se o assassino e a vítima se conheciam antes desse dia da morte. O Cardenas é suspeito de ser membro de uma gangue de rua de Los Angeles chamada Pierce Street Gang. Em 2022, um agente especial do FBI disse que ele não é só um risco para o público, como também pode ter informações relacionadas a outros crimes violentos. Vitel Homem Inocente. O Vitel é um líder de gangue haitiano que foi adicionado à lista dos mais procurados em 2023. Isso porque ele teve papel no sequestro de missionários haitianos em 2021. Uma recompensa de até 2 milhões de dólares é oferecida para informações que possam levar à captura. O Vitel está envolvido no sequestro de 16 missionários americanos no Haiti. Isso incluía 5 crianças, uma delas com 8 meses de idade. Os missionários sequestrados conseguiram escapar depois de 61 dias de cativeiro. Ele também é acusado de desempenhar um papel no sequestro de 2 americanas chamadas Jean e Marie Odette Franklin em 2022. A Marie foi morta. Um porta-voz da imprensa haitiana também diz que ele é suspeito de assassinar um dos presidentes de lá em 2021. Antes disso, o Vitel era um ativista político, mas ele acabou recorrendo ao crime. E por fim, Bhadesh Kumar Chetambai Patel. Não sei se eu pronunciei esse nome certo, ele é indiano. Ele tá na lista desde 2017 pelo suposto assassinato da esposa Palak Patel. Os dois foram da Índia para os Estados Unidos em 2014 com visto de visita e começaram a trabalhar em uma loja do Dunkin' Donuts em Hanover, no Maryland. Essa loja era de propriedade de um parente, mas mesmo depois que o visto deles expirou, eles continuaram morando nos Estados Unidos de forma ilegal. O Patel, que tinha 24 anos na época, foi visto pela última vez numa imagem de câmera de segurança nos fundos da loja onde eles trabalhavam. Isso no dia 12 de abril de 2015. Ele desapareceu momentos antes da polícia encontrar o corpo da esposa dele em uma poça de sangue. Ela foi espancada até a morte e depois esfaqueada diversas vezes com uma grande faca de cozinha. Acredita-se que o motivo da briga do casal foi se eles deveriam voltar para a Índia ou não. Ela queria, enquanto ele planejava continuar nos Estados Unidos. Nesse dia, as imagens da câmera de segurança mostram os dois trabalhando. Depois eles desaparecem entre as prateleiras.
O assassinato veio à tona quando uma pessoa entrou para comprar donuts e não encontrou nenhum funcionário dentro da loja. Então ele relatou o fato para a polícia. Depois do assassinato, o Patel teria voltado para o apartamento dos dois e pegado a documentação que ele tinha. A última localização dele foi em uma estação de Nova Jersey. O FBI acredita que ele fugiu dos Estados Unidos com a ajuda de pessoas que fazem tráfico de pessoas. E ele poderia ter ido tanto para o Canadá quanto para o Equador, onde ele tem parentes. Ele é procurado por homicídio em primeiro grau, homicídio em segundo grau, agressão e posse de arma perigosa com intenção de ferir, juntamente com fuga ilegal para evitar um processo. Bom, esses são os fugitivos mais procurados do FBI atualmente. Não sei o que vocês acham disso. Às vezes eu fico pensando sobre essa lista. Tem alguns crimes que parece que foram muito pontuais. Não sei se essas pessoas são mesmo violentas ou se foram casos específicos que eles decidiram matar. Mas é claro que todos eles têm que ser punidos pelos crimes. Então comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.